Na aula anterior, eu ensinei vocês a montarem os gráficos de plano. Tenta lembrar, ó, a gente fez o gráfico desses daqui. Eu tenho uma função desse tipo, ax mais by mais c. A gente sabe que isso vai gerar uma superfície como se fosse uma folha de sulfite cortando o plano. A gente viu que para montar esse tipo de gráfico, basta eu fazer o x igual a zero, o y igual a zero, aí eu encontro o valor do z. Depois eu faço o x igual a zero, faço o z igual a zero, encontro o valor do y. Depois eu faço o y igual a zero, o z igual a zero e descubro o valor do x. Isso a gente aprendeu na nossa aulinha anterior. Agora eu vou ensiná-los a construir gráficos de planos do tipo de função z igual a c. São funções constantes do tipo z igual a 2, z igual a 10, z igual a menos 5. Pode aparecer no lugar do z escrito f de xy igual a 2, f de xy igual a 10 e assim por diante. São funções desse tipo. Não basta decorar como fica o gráfico, vamos entender como que eu construo esse tipo de gráfico. O ideal, moçadinha, é que vocês saiam do plano. Pega lá o que vocês já sabem, como fica o gráfico da função y igual a 5. Vou justificar para vocês. O gráfico dessa função y igual a 5 é y igual a 5 vezes x elevado a zero. Eu posso escrever ele assim. Vou começar a inventar alguns valores do x para vocês entenderem por que dá essa reta. Eu vou falar que o x vale 2. 2 elevado a zero dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Está aqui. Ele vai subir lá no 5. Aí eu vou vir aqui e vou falar que o meu x vale 10. Coloco 10 no lugar da letra x. 10 elevado a zero dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Então, para qualquer valor que eu pegar aqui nesse eixo x, qualquer número, e colocar aqui, ele sempre vai dar o y igual a 5. Por isso que dá essa linha. Quando eu saio de 2 dimensões e vou para 3 dimensões, aqui eu estou em 2 dimensões, e eu vou para 3 dimensões, eu passo a ter alguma coisa que está em função de x e de y. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Imagina que aqui, esse meu z igual a 5 é uma função escrita assim, x elevado a zero, y elevado a zero. Aí vocês vão vir aqui e vão inventar valores para o x e valores para o y. Só para a gente entender por que o gráfico fica desse jeito. Então, se eu vim aqui inventar 1 e 2, isso vai dar 1 a 0 dá 1, 2 a 0 dá 1, 1 vezes 5 dá 5. Então, se eu pegar esse ponto 1 e 2, vamos supor que ele está aqui, significa que eu vou subir 5 unidades e vou bater aqui. Vamos pegar outro ponto, então. Vamos pegar o 4 e o 8, por exemplo. Quando você faz 4 elevado a 0 e 8 elevado a 0, isso também dá 1. 1 vezes 5 também dá 5. Então, vamos supor que eu tenho um ponto bem aqui embaixo, no chão. E vou subir esse ponto 5 unidades, que foi o valor dele. Então, eu vou ter um ponto aqui. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui no chão da nossa sala, qualquer um que eu pegar nesse movimento e subir e atribuir nessa função, ele sempre vai dar 5. Eu vou subir 5 unidades e isso vai gerar essa figura, que é como se fosse uma folha de sulfite cortando o nosso plano. Então, resumindo para vocês, como que eu monto o gráfico de uma função quando ela está no espaço e ela é constante? Você pode desenhar um cubo, por exemplo, para ficar mais fácil, para dar ideia de 3 dimensões. Você vem aqui e faz isso. Faz o seu eixo, vamos desenhar o eixo de coordenada x, y e z. Vamos supor que o eixo de coordenada está saindo daqui, Aqui eu tenho o z, aqui eu tenho
o y e aqui eu tenho o eixo x. Eu quero essa função, z igual a 5, essa daqui. Então, é como se fosse o telhado aqui, ó. Eu vou sair da origem e para qualquer ponto que eu pegar aqui do chão, eu vou subir 5 unidades. Então, essa função ela fica desse jeito. O gráfico vai ficar montado assim. Então, isso aqui eu tenho um plano. E esse plano passa pelo ponto 5 e essa função. Aí, quando você desenha o cubo, você consegue ter a ideia de 3 dimensões. Então, a gente já sabe que criar gráficos com funções que são planos, que são funções do tipo ax mais by mais c, e gráfico de funções constantes. Na próxima videoaula, eu vou ensinar um jeito genérico que a gente usa para construir a maioria de todos os gráficos em 3 dimensões.